Namastê, pessoal. Dando sequência aí aos vídeos sobre ufologia e seres extraterrestres, nesse vídeo a gente vai ver como possivelmente os religiosos agirão diante da presença extraterrestre. Como será que esse pessoal vai reagir quando tiver um contato em massa e os seres extraterrestres se apresentarem? Provavelmente esse contato está meio longe ainda, mas aqui é só uma discussão metafórica mesmo, sobre o comportamento atual da humanidade. E isso vai ajudar a entender exatamente o motivo pelo qual eles não se apresentam ainda. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu deixo aqui minha gratidão, como sempre, aos apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Quem quiser ajudar aí o canal de alguma forma, tem várias opções aí, várias formas de contribuir para ajudar esse trabalho, porque o YouTube, tá cada vez pior em questão de monetização. Aí isso desanima um pouco nós, criadores de conteúdo, mas com a ajuda de vocês é outra coisa. Mas enfim. Bom, não dá para falar aqui sobre todas as religiões existentes, até porque são muitas. Então eu vou pegar só as maiores do mundo, porque usando elas já dá para ter um comparativo. E também porque essas religiões somadas já têm aí como adeptos muito mais da metade da população do planeta inteiro, Então, que são o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O budismo vai aceitar numa boa, não tem muito com o que eles se chocarem, com o que eles ficarem abalados, já que os budistas buscam mais a iluminação, o autoconhecimento, aquela busca interna. Não estão muito focados na crença em deuses ou dogmas para seguirem. Então, se os ETs se apresentarem amanhã, nada vai mudar para eles. Para os budistas e para outras religiões que seguem essa mesma linha, O jainismo, o taoísmo e até o shintoísmo. Mas enfim, como eu disse, eu vou focar aqui só nas 5 maiores, deixando essas outras de lado. O hinduísmo também não vai sofrer tanto, porque eles acreditam em vários deuses. Então, num contato, eles podem simplesmente mudar a visão sobre esses deuses e comparar eles com os ETs, ou apenas incluir mais alguns deuses, entre aspas, ali naquele panteão, que não vai ser um choque tão grande. Sem contar que já tem muitos estudos hoje, principalmente na internet, tentando associar as literaturas hindus, os Vedas, o Mahabharata, o Ramayana, com seres extraterrestres. Os deuses hindus mesmo, muitos dizem que poderiam ser seres extraterrestres que os visitavam na antiguidade. Muitos associam os Vimanas, que são máquinas voadoras descritas nos mitos, com discos voadores, Já existe essa transição, essa mudança de olhar sobre os mitos hindus há muito tempo. Então vai ser um impacto mínimo. Sem contar que o hinduísmo está concentrado na Índia. Você tem um ou outro hindu em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Mas são imigrantes, são pessoas que levam suas crenças para lá e fazem seus rituais nesses outros países. E boa, as leis permitem liberdade religiosa, então não tem problema nenhum. Mas são pouquíssimos, Já na Índia é aquela coisa institucional mesmo. Faz parte da cultura, da identidade daquele povo. Mesmo que muitos indianos não sejam hindus, tá na alma da nação. E até o budismo surgiu do hinduísmo, Por isso ele pegou vários conceitos parecidos, karma, reencarnação, enfim. Então tá na alma daquele lugar o hinduísmo. Assim como a América, aqui tem uma base, uma fundação toda cristã. Mesmo muitos não sendo cristãos. Tá na identidade cultural desses países, E agora indo para as 3 religiões abraâmicas, O judaísmo vai ter um impacto pequeno. Primeiro porque o número de judeus no mundo já não é lá tão grande em comparação com as outras religiões. Existem 12, 13 milhões de judeus no mundo, cara. Isso é quase que a população da cidade de São Paulo, sozinha.
é que o judaísmo está incluído quando a gente fala das maiores religiões do mundo, não pelo número de adeptos, mas pela importância cultural, né? E tudo que o judaísmo representa é uma cultura milenar, né? que deu origem ao cristianismo e o islamismo, que são as maiores religiões do mundo atualmente. Se não existisse o judaísmo, não ia ter as outras duas, para começo de conversa. Então, né, sem contar também que o judaísmo é uma religião levada adiante apenas por famílias de origem judaica, ou seja, da etnia judaica. O judaísmo não é uma religião de conversão, onde ficam tentando trazer adeptos, trazer pessoas de fora, né, converter os outros. Não, só quem já nasce numa família judaica segue os preceitos da religião. Isso se quiser, né? Porque tem muito judeu que é ateu, outros que depois de grande mudam de religião. Diferente do cristianismo e do islamismo, que tentam converter as pessoas a essa fé, né? Trazer adeptos com aquele papo de que só Jesus salva, só Alá salva, convertam-se, né? E por isso elas são as duas maiores. Claro que se uma pessoa quiser se converter ao judaísmo, ela pode, ninguém vai impedir. Mas é raríssimo. Até porque a tendência das pessoas hoje em dia está mais em viver sem religião nenhuma, né? Abandonar todas. Mas sabe, então o judaísmo é passado adiante de geração em geração. O hinduísmo também não é muito diferente disso. Mas ainda assim, ela é a terceira maior religião do mundo, em número de pessoas. Porque, né, você já viu o tamanho da população da Índia? Só isso já explica. Mas ela também não é aquela religião de pregação e conversão, não. Mas voltando ao judaísmo, então, só o fato do número de judeus ser bem menor já vai fazer com que esse povo dê menos trabalho. E também, a maioria é de boa e está aberto à mudança de crenças. Só os mais ortodoxos que vão mostrar um pouco de resistência, né? Mas eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Aí a gente tem o cristianismo, com suas infinitas vertentes aí, né? Os católicos vão sofrer bem menos com essa realidade. Primeiro porque eles dominaram o mundo por mais de 1000 anos. Tem toda uma estrutura bem organizada, tem os documentos, sabe? Tem muito documento na biblioteca do Vaticano que fala sobre aparições. Obviamente que na época, quando havia uma aparição, eles documentavam que foi visto um anjo ou um demônio, dependendo da aparência do ser que vistem, né? Se era um ser mais pleiadiano, loirinho, falavam que era anjo. Se era um reptiliano, falavam que era demônio. Isso só para dar um exemplo, né? Eu até falei mais sobre isso no vídeo anterior sobre o tema. Aí o missionário local, seja aqui na América ou lá na Europa mesmo, registrava isso e mandava lá para o Vaticano, onde criou-se esse acervo. Só depois, na década de 40, 50, que o conceito de extraterrestre ficou popular. Aí todas essas aparições de anjos e demônios, entre aspas, foram revisadas e passaram a ser vistas de outra forma. Mas tem lá documentado. Então, só aí eles têm vantagem. E os líderes católicos são muito mais bem preparados também. Os clérigos estudam muito. Teologia, línguas, você tem padres que são cientistas, astrofísicos. Ao longo da história tem vários santos que foram filósofos. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Tem até uma frase de um papa, que é o Papa João XXIII, onde ele questiona o quão pequeno seria Deus se depois de ter criado este imenso universo, povoasse unicamente o diminuto planeta Terra. Esse não é o Deus que eu conheço. Então, sabe, os católicos não vão sofrer tanto, não vai ser uma quebra de paradigma total. Sem contar que a existência desses seres pode muito bem ser incluída tranquilamente nas crenças dele. Isso até aumenta a visão sobre Deus, de um ser que criou vários mundos, não um só, como essa frase que eu citei do Papa diz. Os ortodoxos vão levar na boa também.
As crenças deles também não diferem tanto assim dos católicos. A diferença mesmo é mais nos ritos, e que os ortodoxos não respondem a Roma e ao Papa. Além de outras diferenças mínimas, mas eu estou falando do geral, né, e de como as crenças vão ser impactadas. E também os ortodoxos estão mais concentrados lá na Rússia, na Grécia e até em Israel. Né, o pessoal que cuida lá da parte cristã, vamos dizer assim, de Israel, são os ortodoxos. Sabe, diferente dos católicos que estão no mundo todo e dos protestantes, que são os que mais vão sofrer o impacto da mudança. Tenham certeza disso. Os protestantes, em especial os evangélicos, não vão aceitar isso, pelo menos logo de cara, né? E vão oferecer uma resistência muito grande, até violentamente, em alguns casos. Os crentes, né, vai falar que tudo é o Satanás, o anticristo, o apocalipse, ou uma invasão em massa do inferno. Porque para eles ET é tudo demônio. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então não pode ter outros seres com outra aparência mais avançados que nós. Soa até irônico que os católicos hoje sejam os mais de boa, né? Já que era justamente eles que mandavam todo mundo pra fogueira antigamente. Desde a reforma protestante, que eles deram uma suavizada, né, para não continuar perdendo adeptos. Porque o povo estava acordando para a vida, estava vendo a corrupção deles e criando novas igrejas, né? Então, e os protestantes que inicialmente surgiram para ir contra isso, com o tempo acabaram se tornando mais radicais e fincados em seus dogmas, em suas crenças limitantes, né? O quadro inverteu. Os intolerantes ficaram de boa e os que surgiram para ser mais de boa ficaram intolerantes. Até porque você não vê hoje católico enchendo o saco das outras religiões, muito menos atacando elas. Com exceção de algum ou outro padre aí que prega contra os espíritas, contra a Umbanda, até hoje aí, né? Mas só prega, só a palavra. Já os evangélicos, você vê em muitas ocasiões aí eles atacando fisicamente centro de Umbanda, de Candomblé, isso você vê. Quebrando tudo, né? Às vezes até santos católicos, então... E é claro que eu não digo isso generalizando, isso depende da igreja, da congregação, né? Tem até muitos cristãos mais de mente aberta que assistem o canal aqui. Obviamente não concordam com tudo que eu digo, mas respeitam, o que é o mínimo para uma convivência harmoniosa em sociedade. Né? Então, se por acaso algum cristão estiver aqui assistindo o vídeo agora, não se sinta particularmente ofendido ou ofendida. Meus vídeos não são para ofender ninguém, não. Mas eu digo de um modo geral, assim, sabe? Falando do quadro todo. Até porque o catolicismo é uma coisa só, né? O católico aqui no Brasil vai para Roma, vai para qualquer parte do mundo, é o mesmo catolicismo lá. Os ortodoxos também, tem algumas variações. Tem os ortodoxos russos, os gregos, como eu já citei, né? Os ortodoxos não sei o quê. Mas geralmente as crenças não são tão diferentes. O que difere mais mesmo é a quem os clérigos respondem. Essa coisa de organização, sabe? E os ritos. Agora, protestante existe literalmente milhares de igrejas. Cada uma diferente da outra. Eu tô numa igreja, não concordo com o que o pastor tá falando, interpreto a Bíblia de outro jeito, aí eu vou ali na esquina, abro a minha própria igreja, aí mais uma pra lista, de repente você tem milhares, literalmente, não é jeito de falar. Tem a Batista, a Metodista, a Congregação, a Quadrangular, a Universal, a não sei o quê. E cada uma interpreta a Bíblia de um jeito. Quem é que tá certo no final das contas? Você tem o anglicanismo, que é a igreja oficial da Inglaterra. Nos Estados Unidos você tem várias também. Inclusive o protestantismo é bem maior lá, né? Sabe? Então, quem é que tá certo no final das contas? E aí no meio disso, no meio de tanta igreja no mundo, você tem as mais liberais, de mente aberta, tranquilas, e umas mais radicais, que se dependesse delas a Inquisição voltava hoje. Felizmente a gente tem leis, né, instituições que estão acima das igrejas, mas você tem as que você pode fazer tudo o que você quiser, é só ir lá no fim de semana e rezar, que tá ok, mas tem aquelas que não pode ter tatuagem, que não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ver TV.
Então, sabe, não dá para generalizar quando a gente fala de crente. Cada igreja difere. Mas, obviamente, eu tô aqui falando das mais radicais. Esses sim vão dar problema quando tiver uma grande revelação sobre vida extraterrestre. Talvez até violentamente em alguns casos, como eu já mencionei, né? Felizmente a gente tem leis. Mas mesmo assim, caos nunca é bom e atrapalha a evolução deles mesmos. Né? Muita gente também vai entrar em conflito existencial, depressão, sabendo que tudo que acreditou sempre esteve errado. Mas aí também já é questão de adaptação do mais forte. Paciência, porque quer os religiosos gostem ou não, a Terra vai ter que passar por isso. E, por fim, mas não menos importante, né? A gente tem também os muçulmanos. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai falar deles é remover a visão preconceituosa de que são todos terroristas, intolerantes, porque não são, não são. Eu até tenho vídeo aqui no canal explicando como é o islamismo, no que eles acreditam, que eu recomendo que vejam. Eu vou deixar ele no card aqui em cima, no izinho aí. Porque se eu entrar nisso aqui agora vai tomar muito tempo, então... Mas a religião islâmica, assim como todas as religiões, prega o amor, cara. Prega só coisa boa, a paz. O que acontece é que alguns grupos distorcem tudo e usam o nome da religião para fazer coisas hediondas. Como os grupos extremistas que tem lá pro Oriente Médio. Talibã, Estado Islâmico, Al-Qaeda. E também muitos países lá para aquele lado têm o Islã como religião oficial. Não são países laicos. Ou você segue o Islã, ou você tá morto, não tem opção. A Arábia Saudita, principalmente, né? Que existem leis conservadoras que reprimem as mulheres, vão contra os direitos humanos, mas que são leis do país, que porventura é islâmico, mas não é o Islã que prega isso. É isso que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. Esses líderes distorcem a palavra do Alcorão e dizem que a democracia não é compatível com a fé islâmica, que as coisas têm que ser daquele jeito, sabe? E tem esses grupos extremistas também que tentam tomar o poder eles mesmos, também através da distorção. Não é a religião que prega violência. Não é muito diferente da Igreja Católica matando toda aquela galera na Idade Média, distorcendo a palavra e os ensinamentos de Jesus. Sabe? E no final das contas, tudo isso é por causa de poder, não por causa da religião. A gente tem países também com regimes comunistas, como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, China, entre outros que agem da mesma forma. Qualquer dissidente tá lascado. E esses países não têm religião, não tem nenhuma forma de espiritualidade. A ideologia comunista prega que a religião não presta, religião é o ópio do povo. E não são assim tão diferentes daqueles países islâmicos. Então será que realmente é a religião o problema? Acho que não, né? Então isso tudo se resume a poder, não a religião. Mas também, quando tiver um contato em massa, esses sistemas políticos vão ser todos revistos e extintos. Seja pela simples cooperação ou por medo mesmo desses seres. Não que eles vão fazer algo ruim, simplesmente tirar esses ditadores no poder na marra. Colocar todo mundo num paredão e fuzilar. Porque eles são pacíficos, né? São mais evoluídos que nós, são seres espirituais. Mas aí é que tá. Esses ditadores não sabem disso. Então, até o conflito de Israel com a Palestina talvez seja resolvido finalmente. Porque é só pousar uma nave lá em cima daquela região, cara. Judeus e palestinos vão sentar e rezar juntos, erguer a bandeira branca. Talvez num primeiro momento eles se unam contra um inimigo em comum, enxerguem esses ETs como invasores. E aí deem as mãos, e aí com o passar do tempo vão ver que esses seres são pacíficos, mas aí já vão ter feito as pazes. E até aqueles judeus ortodoxos, mais cabeça dura que eu citei anteriormente, mas faltou complementar, até eles vão abrir a mente e mudar o comportamento. Simples. Então isso que é necessário se entender sobre os muçulmanos. Tirar a visão errada que se tem sobre isso.
É só ver os muçulmanos que vivem aqui na América ou na Europa e ver como eles são de boa e o tanto de preconceito que eles sofrem. Isso veio bastante dos Estados Unidos também, né? Que depois do 11 de setembro passou a pintar todo e qualquer muçulmano como uma ameaça. Os filmes de Hollywood ajudaram a espalhar essa visão. E quando a gente entra, por exemplo, em vídeos aqui no YouTube, onde tem um muçulmano debatendo pacificamente com alguém de outra religião, ou mostrando seus costumes, né, sua cultura, ou qualquer coisa nesse sentido, é só ir nos comentários e ver cristãos metendo o pau e mostrando quem são os verdadeiros intolerantes. Repetindo, não estou falando de todos os cristãos aqui, e sim de uma minoria. Mas é uma minoria tão barulhenta, né, que faz parecer a maioria. E também boa parte da comunidade islâmica é aberta para a possibilidade da existência de vida extraterrestre. Os países muçulmanos mais liberais, como o Kuwait, o Catar, que vai sediar a Copa do Mundo em 2022, aí, né? O Líbano, entre alguns outros, apoiam fortemente o progresso científico. O senso comum acha que todos os muçulmanos são, se não terroristas, pelo menos fechados e atrasados, né? Mas isso não é verdade, não. E vale eu lembrar aqui que na Idade Média, eles eram muito mais avançados cientificamente do que os próprios países do Ocidente. E muito mais abertos para assuntos esotéricos. Diferente da Europa, dominada pelo cristianismo, onde qualquer coisinha era bruxaria, aí pá, você vai pra fogueira, sabe? Eu até falo disso na série que eu fiz sobre a história do esoterismo. Né? Lembrando aqui para quem já viu e quem não viu ainda, eu recomendo fortemente, porque ela é uma das melhores coisas que eu já fiz aqui nesse canal. Né? E hoje, no islamismo, existe um conceito chamado Aigas, que é um conjunto de informações referentes às pesquisas científicas retiradas do Alcorão, que inclusive incorpora o fenômeno UFO como sendo um tema de estudo aceitável e não como algo incompatível com o conhecimento científico. Muitos também tentam reinterpretar o Alcorão de modo a ver se há alguma possibilidade de alguns trechos se referirem a seres extraterrestres, igual o que fazem os estudiosos com os Vedas hindus. O fato de Maomé ter sido arrebatado, assim como os profetas Elias e Enoque, que alguns associam com abdução, algumas situações descritas e o fato de Alá, ou Deus, ser descrito no islamismo como o Senhor dos Mundos, no plural. Muitos também associam os djinns, aquelas criaturas, os gênios, com ETs, sabe? Tem um livro de um professor da Universidade Virginia Commonwealth, no Catar, chamado Islã, Ficção Científica e Vida Extraterrestre, onde ele argumenta que a tradição islâmica geralmente apoia a ideia de vida extraterrestre e procura científica por ela. Também em um artigo publicado por Jerry Al-Jerry, no site do jornal Kuwait Times, é exposto que os árabes acreditam e discutem sobre vida extraterrestre, e até informa sobre alguns avistamentos do Kuwait, que não são tão falados pela comunidade ufológica internacional, que dão mais atenção aos casos americanos. Então, a religião islâmica não proíbe a crença na vida extraterrestre, de forma alguma. Isso só ampliaria a visão de Deus para algo ainda maior. Quem proíbe, não necessariamente a crença em ET, mas proíbe o livre pensar, são os extremistas e os países em regime ditatorial que têm o Islã como religião oficial, e não o islamismo em si que proíbe. E quando houver um contato em massa, esses muçulmanos mais liberais nem vão ser tão afetados também. Quem mais vai sofrer o impacto da mudança vai ser esses países ditatoriais aí. Quando os ETs se apresentarem e começarem a falar tudo o que pensam sobre o nosso mundo, sobre os nossos sistemas religiosos e políticos, vai ser um caos do caramba, em certos lugares pelo menos, Mas vai abalar tudo, sistemas e ideologias. Vai ser o fim do comunismo,
e a queda do capitalismo, porque começa a aparecer naves extraterrestres em massa, no dia seguinte as bolsas de valores caem, sabe? Mas no geral, a maioria com o tempo vai se adaptar à mudança, né? Mais da metade da população do planeta vai reagir numa boa. E fora essas religiões, como eu disse, eu ia me aprofundar só nessas principais, né? Mas só para dar uma palhinha em outras, muitas vão aceitar numa boa também. Os Sikhs, que são uma mistura de Islã com o hinduísmo lá na Índia, também não vão dar problema nenhum. A fé Bahá'í, que é uma mistura de várias religiões, também vai ser tranquila. No Brasil mesmo, a gente tem uma variedade enorme de religiões que vão levar isso numa boa. O espiritismo, a umbanda, o candomblé, porque já até falam de vida extraterrestre. E aliás, os ETs são espíritos, então não vai mudar nada nesses rituais, só a forma com a qual os espíritos vão aparecer. Ao invés de incorporar lá um preto velho, algum orixá, incorpora lá um ET, sabe? Mas não vai mudar muita coisa, não. Você tem a Rap Science, que já fala de ETs, a espiritualidade universalista, ou New Age, como alguns chamam, que está no mundo inteiro, vai aceitar numa boa. Os ateus, agnósticos e pessoas sem religião também não vão sofrer nada. Talvez demorem um pouco para acreditar ou pensem que são seres invasores, né? Mas basta um diálogo que logo tudo se tranquiliza. Quem mais vai sofrer mesmo são os protestantes mais fanáticos e os muçulmanos radicais, né? E mais por uma questão dos líderes quererem se manter no poder. E talvez usem o povo como escudo, como massa de manobra, né? Tem até uma série sobre isso que eu recomendo muito. É uma minissérie, na verdade, né? Tem 3 episódios. Que é a Childhood's End. O Fim da Infância, em português. Tem um livro também, né? Que mostra exatamente isso. Os ETs aparecem, né? Se posicionam em diferentes cidades, aí, diferentes capitais. Porque se ocorrer um contato e eles ficarem em cima só de um país, também vai dar problema. Então, quando ocorrer essa coisa em massa, vai ter que ser em vários países. Mas, voltando para a série. Então, aí os ETs aparecem, dialogam, aí o mundo começa a mudar e a aceitar essa realidade. E a maior parte dos problemas do mundo, pouco a pouco, acabam. Fome, guerra, desigualdade. E lá mostra que 99,9% das pessoas aceitam a mudança. Algumas entram em depressão, se suicidam pelo abalo da própria fé. Ou começam a pregar contra, falar que é tudo demônio. Mas aí acontecem umas coisas na série, né, sem dar spoiler aqui nem nada, mas que faz esse pessoal mudar de ideia também. Demora, mas mudam. Então, eu recomendo muito que assistam quem puder. Até porque é curtinha e serve mais como estudo do que entretenimento, né? Tem aquele tipo de final filosófico também, reflexivo, que cada um interpreta do próprio jeito, enfim. Mas, sabe, então tem gente que demora mais para ser convencida. Mas uma hora vai. Igual aconteceu no caso Hermínio e Bianca Reis, né? Um dos casos mais famosos aí dentro da casuística brasileira. Que era um casal de testemunhas de Jeová. Ele era pastor, né? Que foram abduzidos em 76. Eles foram do Rio para Belo Horizonte vender um carro. E no caminho passaram por Paraibuna, em São Paulo, onde foram abduzidos. Aí tem todo aquele relato padrão, né? Viu lá um objeto brilhando, se movendo de forma estranha, até se aproximar e abduzir eles de dentro do próprio carro. Aí o Hermínio conta lá que quando ele viu os ETs, ele agarrou a Bíblia, começou a rezar, não parava por nada, porque aquilo só podia ser o demônio, né? E a Bianca já estava um pouco mais tranquila. Aí começou a conversar com eles bateram um papo. O ET se identificou com o nome de Carran. E o Hermínio lá ainda rezando, tentando exorcizar o ET como se fosse um demônio, sabe? Foi difícil conseguir um diálogo com ele. Ele passou um vexame. Porque ele não conseguia aceitar a ideia de que eram seres de outro planeta. Porque pela Bíblia só existe nós. Nós somos o centro do universo, da criação de Deus. Não existe coisa mais avançada e nem pode existir.
Aí depois os ETs trouxeram eles de volta, deixaram no mesmo lugar lá, e durante um bom tempo o Hermínio e a Bianca absorveram aquilo. Evitaram falar sobre o assunto. Ah, deixa morrer isso aí, não aconteceu nada, a gente viu coisa. Aí depois de um tempo daquilo martelando na cabeça, eles procuraram ufólogos. E aí o caso veio à tona, foi pra mídia, né? Revistas, TV. Esse caso foi bastante debatido no programa Flávio Cavalcante, na extinta Rede Tupi, né? Com aquele sensacionalismo todo, o cara parecia o João Kleber, sabe? Tem no YouTube aí quem quiser ver. E quem é da época, viveu nos anos 70 deve lembrar. Depois eles tiveram um segundo contato. O Carran falou telepaticamente para Bianca para ela ir em tal lugar. Aí ela conseguiu convencer o Hermínio a ir junto, e dessa vez ele já estava um pouco mais aberto. Aí o Carran começou a filosofar, falar sobre o futuro do planeta, o perigo das armas nucleares, que os ETs patrulhavam aqui, etc, sabe? Todo aquele papo da data limite, que eles não são maus, que estão aqui auxiliando a humanidade. Aí aos poucos eles foram ganhando o Hermínio, mas demorou. Os dois até se separaram depois, a Bianca e o Hermínio, sabe? Eles começaram a dar entrevistas, cada um separadamente do outro, enfim. Esse é um daqueles casos onde os dois não ganharam nada, não ficaram ricos vendendo livro best-seller, e só aí já dá pra dar um voto de confiança pra esse caso. Porque é aquilo que eu falo aqui, já falei em várias ocasiões, né? Quando uma pessoa ficar rica contando essas histórias, pode até ser verdade, pode até, mas tem 90% de chance de ser mentira. É igual o David Icke, aí, que ficou ricaço contando a história que tem reptiliano controlando o mundo, e ainda tem nego que acredita, né? No caso, o Hermínio e a Bianca até escreveram livros aí contando a história, mas nunca ficaram ricos com isso, não. Inclusive, depois do advento da internet, eles até passaram a disponibilizar de forma gratuita o livro, sabe, em PDF. O Hermínio dava uns cursos aí de projeção astral, que segundo ele foi um conhecimento adquirido do próprio Carran, mas também ganhava pouco com isso, mal sobrevivia. Hoje ele faleceu já, desencarnou, né? A Bianca, se eu não me engano, ainda tá viva. Se eu não me engano, mas não tenho certeza. Inclusive alguém me corrija nos comentários aí se eu estiver errado. Mas então, sabe, esse é um dos casos aí que eu considero como sendo real, porque os relatos vão de encontro com tudo que as pessoas estudam referente à ufologia. Não tem medo, não tem sensacionalismo, tirando o sensacionalismo do Flávio Cavalcante lá, né? Mas todo programa de TV é assim, e não era culpa deles dois. E eles não ficaram ricos contando essa história, na verdade foram perseguidos até, né? Separaram, como eu falei. Ele teve problemas com a religião, porque antes era pastor, foram chamados de loucos, só perderam, não ganharam nada. Então, não tem como ser invenção. Todo mundo que conhecia eles, já teve contato com eles pessoalmente, dizem que eles eram pessoas corretas, não faziam mal a ninguém, eram humildes, não queriam holofotes. Então é um caso de credibilidade. E, usando esse caso como base, a gente pode concluir que mesmo os mais fanáticos religiosos podem ser convencidos com o tempo, mas leva tempo. Leva tempo e alguns nem assim, viu? Felizmente é uma minoria, mas tem uns que nem assim. É igual naquele filme do Paul, né, do Alien Fugitivo, um filme que tem na Netflix, que o pessoal encontra um ET lá, e o ET é gente boa pra caramba, começa a viajar com eles, né, de comédia o filme, tá? E aí eles encontram uma fanática religiosa no meio do caminho lá, que é ela e o pai dela, né? Ela se convence com o tempo, ele nem assim. Ele presencia numa cena o ET curando uma pessoa lá e fala que é um milagre divino, uma intervenção de Deus, mesmo vendo o ET na frente dele, sabe? Então, é outro filme que eu recomendo também, né? Mas esse é mais pra se entreter do que pra estudo.
Mas sabe, uma meia dúzia que nem vendo, nem com provas não vão mudar suas ideias e vão passar o resto da vida achando que são demônios. Mas aí, paciência, desde que eles não prejudiquem ninguém, como eu já falei, tem esse risco, né? Mas a gente tem leis que, mesmo sendo falhas, existem e já colocam medo nesse pessoal. Mas sabe, uma hora isso vai acontecer, cedo ou tarde. Já tá tendo até algumas movimentações nesse sentido, né? Parece que a NASA tá reunindo teólogos para discutir sobre o assunto. O Vaticano tá liberando alguns arquivos, talvez para criar um protocolo, sabe? Alguma coisa que torne esse impacto o menor possível. Bom, se você assistiu até aqui, eu peço para que deixe o like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e o crescimento do canal. E se inscreva, se você não for inscrito ou inscrita, porque eu quero chegar logo a 100 mil. Até o próximo vídeo. Gratidão.